Boa noite, queridos, graça e paz. É uma alegria estarmos novamente na casa do Senhor, podendo louvar e bendizer o nome do nosso Deus e também agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo privilégio da vida, pela graça dos céus, pela misericórdia que Ele tem nos dado a cada instante e também podemos estarmos juntos nesta noite para adorar ao Senhor. Então, nesse momento, nós queremos convidar a você a orar conosco, a podermos colocar diante de Deus as nossas vidas e tudo aquilo que for tratado aqui nesta noite possa falar aos nossos corações. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, por este dia, por esta noite. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado e sustentado até aqui. Receba, ó Deus, a nossa adoração, o nosso culto a Ti, e que possamos fazê-lo, ó Deus, de um objetivo maior, que é glorificar o Teu santo nome. Queremos, ó Deus, Te pedir que esteja visitando e abençoando cada um agora nesta noite, onde estiverem nos seus lares, no trabalho, no carro, que possam, ó Deus, ser alcançados pela sua graça, pelo seu amor e misericórdia. Obrigado, ó Deus, pela vida do irmão Elias, que já se encontra em casa, que Tu possa, ó Deus, estar abençoando o Teu servo e sustentando na Tua presença. Obrigado, ó Deus, muito obrigado. E assim Te oramos, no doce e eterno nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, queridos. Vamos começar esse culto louvando ao Senhor, declarando que Ele é o nosso bom pastor.
PC ou procurar aí no seu celular a letra e nós vamos juntos louvar com o hino Chuva de Bênçãos. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, que essa bendita promessa venha trazer-nos vigor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Deus te abençoe. Gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias para que possamos meditar na palavra de Deus nesta noite. E está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 a 18. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troas, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Geralmente, quando somos pequeninos, crianças, sempre desejamos ser igual a um super-herói que está nos desenhos da TV. Desejamos ser igual ao pai ou à mãe. Desejamos ser também alguns personagens bíblicos do passado, no Velho Testamento, no Novo Testamento. Enfim, trazemos para a nossa vida alguma imagem, alguma característica, algumas atitudes de pessoas que, de uma maneira ou de outra, nos influenciam para o bem e para também podermos sermos importantes ou úteis na nossa comunidade. E é interessante como a palavra de Deus fala em vários textos, em vários livros, alguns personagens que são importantes. E como nós precisamos realmente moldar a nossa vida sobre a vida de alguém para que possamos crescer e ter algo como objetivo e desafio para nós. Já ouvi muitos adolescentes falarem, ou embaixadores do rei, eu quero ser como Davi. Davi realmente matou leões, enfrentou o urso, matou Golias. Eu vejo pessoas querendo ser como Abraão, como Moisés, como Josué, como Isaías. Queridos, como esses personagens influenciam na nossa vida diária e como são importantes para nós. Mas nesta noite, nesse texto, nós temos 3 personagens que nos chamam a atenção.
temos até mais. Mas eu gostaria de mencionar 3. Nós temos aqui Timóteo, nós temos aqui Demas e Alexandre, o latoeiro. 3 pessoas. E Timóteo é mencionado na Bíblia durante a segunda visita de Paulo a Listra, sendo um discípulo, e ele coloca muito bem como um filho, né, que ele cuidava, ele discipulava, ele animava aquele jovem a ser também um evangelista, ser um pastor naqueles dias. E ele fala que Timóteo era filho de uma judia, crente, mas tinha um pai grego. E vemos que naquele momento Paulo consagrou Timóteo realmente a uma vida de liderança em meio às igrejas daquela época. E ele foi colocado como bispo de Éfeso no ano 65, onde teria servido ali por 15 anos. Um homem que realmente mudou a história na vida daquela comunidade. Por quê? Porque Timóteo era um exemplo. Timóteo era um exemplo não apenas dentro da igreja, mas era um exemplo também fora dela, na sociedade, onde ele fazia parte. Timóteo, ele tinha a alegria de poder exalar nas suas palavras, na sua vida, no seu relacionamento, um relacionamento maior com o Senhor Jesus Cristo. A sua intimidade, a sua obediência, a sua integridade, junto com aqueles que serviam a Jesus. Timóteo era um exemplo naqueles dias. Como nós precisamos de Timóteos hoje em nossos dias, em nossas comunidades, pessoas que possam exalar Cristo em todos os momentos, possam falar de Jesus. Mas Timóteo, ele estava ligado à liderança de Paulo, ele respeitava Paulo, ele obedecia às instruções do apóstolo Paulo. E várias vezes ele falou, meu filho, né? Teve um momento que ele disse assim, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Que bênção podermos nos fortificar em Jesus Cristo, em suas palavras, em seus ensinos, naquilo que ele deseja que a comunidade possa entender e viver e buscar nas suas vidas. Mas também nós temos mais 2 homens nesse texto. Ele fala sobre Demas. Demas também foi um dos obreiros do apóstolo Paulo, lá no ano mais ou menos dos 60 do século. E nessa época, Demas teria sido um obreiro de valor. Ele se dedicou à obra do Senhor. Ele elogiou o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 4. Mas conforme todos nós sabemos, as perseguições para quem é da fé são muitas. E não foi diferente com Demas. E isso levou mais ou menos Demas a sair, a cair fora, a desistir da sua fé. Demas, ele fugiu, ele se separou do apóstolo Paulo. Ele não queria sofrer, ele não queria ser perseguido, ele não queria sofrer as consequências de poder ser um discípulo de Jesus. E ele deixou o apóstolo Paulo. E foram enormes, né, as perseguições contra o apóstolo Paulo naqueles dias. Observe que a segunda carta de Paulo a Timóteo foi por volta dos anos 66, 67. E ele relatou ali Demas como me abandonou, saiu da obra. Deixou de fazer a vontade de Deus para a sua vida. E logo depois nós encontramos um outro nome chamado Alexandre, o latoeiro. E Alexandre foi
pior que Demas. Interessante, queridos, que apesar de ter saído, né, da presença do apóstolo Paulo, Demas ainda pôde interferir em algum momento na vida do apóstolo Paulo, ou melhor, Alexandre pôde interferir na vida do apóstolo Paulo quando já estava em Roma, causando-lhe muitos males, interferindo até na audiência que ele teve naqueles dias. Mas mesmo assim Paulo orou por ele, entregou o caso nas mãos de Deus, pedindo que o Senhor pudesse cuidar da sua vida. Então, queridos, 3 nomes, 3 atitudes, 3 vidas que nós precisamos examinar, avaliar, mas escolher qual atitude que nós vamos ter na nossa vida. E assim, no texto que lemos, o apóstolo Paulo menciona, né, que o Alexandre exercia a profissão de latoeiro, isto é, um artífice em bronze. Ele causou muitos males. E diante disso, nós podemos tirar 4 lições. A primeira lição é que sempre há alguém disposto a prejudicar e a proceder mal. Isso pode ser no trabalho, isso pode ser na família, na escola, na roda de amigos. Sempre teremos pessoas contra nós. Sempre teremos pessoas que estarão se levantando contra lideranças. Isso também se dá na igreja. Na vida de Abel, o latoeiro foi o seu próprio irmão, Caim. Ele se revoltou contra Abel. Na vida de José, a história se repete. Não foi um irmão, mas todos os seus irmãos tiveram contra José. E depois, também no exílio, foi a esposa do seu senhor, foi contra José. Então, queridos, nós temos que ter muito cuidado, para que não venhamos ser um latoeiro na nossa casa, lutarmos contra a nossa família, lutarmos contra a esposa, lutarmos contra o esposo, lutarmos contra os filhos, ou filhos lutarmos contra os pais. Não podemos ser latoeiro no nosso setor de trabalho, sermos contra o nosso patrão. Nem o patrão pode ser um latoeiro na vida dos seus empregados. Também não podemos ser um latoeiro na escola. Tem muitas pessoas que falam que existe o X9, aquele que fala de tudo, aquele que inventa tudo, aquele que mostra tudo. Você acha que é bonito vivermos nesta forma? E quando nós falamos na igreja, será que podemos ser um latoeiro na igreja? De forma alguma. Aqui é o lugar de adoração ao Senhor, aqui é o lugar que nós servimos a Deus, aqui é o lugar que nós nos despojamos de toda a nossa maldade, de toda a nossa malícia, para podermos servir ao Senhor com alegria e vivermos na presença dEle. Sim, queridos, a segunda lição desse texto diz que Deus retribui de acordo com o procedimento de cada um. Quando o apóstolo Paulo afirma que o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez, não é uma oração de maldade, não é vingança, não é algo contrário, nem tampouco estamos fazendo justiça com as próprias palavras ou com a mão. Mas é porque a palavra de Deus diz. Como as pessoas têm se levantado às vezes contra outras, mas elas também são realmente alcançadas pelo mal que praticam. E assim, o livro de Salmos confirma esse princípio, mas de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele, e o amor, também tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. Salmo 62, 11 e 12. Queridos, temos que ter cuidado. Cuidado no que falamos,
cuidado no como agimos, cuidado no que fazemos no nosso dia a dia. Precisamos ter muito cuidado. Há um cântico antigo que eu já citei aqui na igreja também, né, que diz: cuidado com o olhinho no que vê, cuidado na mãozinha no que pega, cuidado na boca no que fala, cuidado com os pés onde pisa. A palavra do Senhor, ela volta para nós e diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mas tem gente que não quer fazer isso não. Quer fazer o que dá na cabeça. Acha que está certo. Não pergunta a Deus se está certo ou não, se deve ou não. Ah, quantas pessoas estão quebrando um momento de relacionamento, de comunhão, porque não tem cuidado com o seu procedimento. Assim também, queridos, nesse texto nós temos uma terceira lição que diz: tenha cautela quanto a estes. Paulo estava advertindo a Timóteo. Naquele momento ele diz: Timóteo, meu filho, dou-lhes essa instrução para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé. Mantendo a fé. Problemas nós vamos ter em todos os lugares. Dificuldades nós vamos encontrar todos os momentos. Mas precisamos ter cuidado com as nossas vidas. Entre eles estão Himeneu e Alexandre. E mais uma vez, repete ao seu filho na fé, Timóteo, previna-se contra eles. E nós precisamos ter cuidado, como atitudes de pessoas que não querem o nosso bem, que não querem o bem da obra do Senhor, que não querem o bem da vida da nossa família. Nós precisamos nos prevenir. Nós precisamos ter cuidado. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai a Timóteo, que é um garoto, é um iniciante no evangelho e também no ministério pastoral, e ele diz lá: tenha cuidado, Timóteo. Queridos, cada momento da nossa vida precisa ser realmente vigiado. Cada momento da nossa vida precisa ser bem calculado. Não podemos dar vacilos. Não podemos deixar a vida para lá sem poder nos importar com o que acontecerá amanhã. Sabemos que o amanhã pertence a Deus, mas nós temos que nos preocupar em sermos pessoas que amanhã as pessoas possam reconhecer que têm um compromisso e uma vida com Deus. Não foram simplesmente latoeiros no mundo. Por fim, a quarta lição é a mais importante. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito da sua convicção. Ele está preso e ninguém tinha comparecido em sua audiência, e para completar, Alexandre lhe causou muitos problemas. Mas mesmo assim, ele fala de uma fé inabalável, ele fala de uma determinação, de uma convicção, porque o Senhor permaneceu ao meu lado, Ele me deu forças. Queridos, está enfrentando dificuldades, está passando por batalhas na sua vida, está enfrentando problemas, tenha a mesma convicção do apóstolo Paulo. O Senhor é contigo. A palavra de Deus nos dá esta garantia, esta segurança. Mateus 28 diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sim, Jesus está conosco. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe das nossas lutas. E Ele luta conosco a cada instante. Mas por isso, queridos, nós precisamos realmente escolher quem somos, o que queremos ser neste mundo que vivemos.
diante daquilo que nós propomos, os 3 nomes, Timóteo, Demas e Alexandre. Quem queremos ser nos dias atuais? É o momento de nós pensarmos e podermos decidir, porque essa decisão definirá a nossa vida, o direcionamento da nossa vida espiritual. E fará toda a diferença no nosso viver neste mundo. Por outro lado, queridos irmãos, que já conhecem a Cristo, que já vivem com Cristo, não seja um latoeiro na vida da sua igreja, não seja um latoeiro na vida da sua casa, no seu trabalho. Seja um discípulo amado, seja alguém que exala a cada instante o amor de Jesus e compartilha desse amor. Não permita que a sua vida possa pregar um outro Cristo que nós conhecemos, que nós abraçamos e que nós desejamos viver a cada dia. Por isso é o momento de podermos nos colocar diante do Senhor e pedir a Deus: Senhor, eu quero ser um Timóteo desse século, eu quero ser um Abraão desse século, eu quero ser um Moisés desse século, eu quero ser Davi, eu quero ser um Gideão, eu quero fazer a tua vontade e eu quero obedecer a sua voz. Por isso, queremos pedir a cada um de vocês que possam estar orando nesse momento, falando com Deus, pedindo ao Senhor que a sua vida seja um reflexo do seu relacionamento com Jesus, na sua vida com Jesus, do seu entendimento de poder fazer a vontade dEle. Então, nesse momento estaremos orando, entregando ao Senhor cada coração, cada vida nesse momento, e que assim possamos realmente buscar no nosso viver, sermos um Timóteo, que possa exalar em todo o nosso viver, toda a nossa vida, esse bom perfume de Jesus. Amado Pai, querido Mestre Jesus, doce Espírito Santo, neste momento queremos tão somente pedir ao Pai que tire de nós tudo aquilo que tem dificultado o meu relacionamento, que tem manchado a tua imagem, ou que tem me afastado de ti. Pai querido, nós queremos, ó Deus, fazer a tua vontade, queremos caminhar com Jesus, queremos obedecer o teu Espírito Santo, mas às vezes vacilamos, erramos, nos tornamos latoeiros, nos tornamos Demas. Mas, Pai querido, nos faça Timóteo, Senhor, um homem obediente, um homem íntegro, um homem que se relacionava bem com a sua família, com a sua igreja, com o seu líder, o apóstolo Paulo. Sim, Senhor, queremos ser um Timóteo do século 21, que ama a tua palavra, que obedece a tua voz e que faz a tua vontade. Por isso entregamos a ti a nossa vida, o nosso viver, entregamos a ti o nosso querer, porque não mais eu, mas o Senhor vivendo em cada um de nós. Dá-nos, Senhor, a tua bênção, a tua graça. Nós suplicamos a tua bênção, ó Deus, na vida do irmão Rafael, da vida da irmã Ana Paula, que estão aniversariando hoje, também o irmão Márcio, que aniversariou ontem. Ó Deus, esteja abençoando a vida dos teus servos e concedendo-lhes dias de vida e paz.
dando-lhes, ó Deus, a tua graça sobre eles, dirigindo-os, ó Deus, em tudo que fazem, para que possam, ó Deus, exalar esse Jesus que amam e que vivem com o Senhor. Pai, obrigado por esta noite. Leva-nos em paz aos nossos lares e dá-nos da tua graça, do teu amor, pois choramos no doce e eterno nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A todos uma boa noite. Lembrando que próximo domingo, às 9 horas da manhã, teremos mais uma escola bíblica dominical. Estará conosco o irmão Salatiel. Ele vai estar ministrando para nós no próximo sábado, passando a lição da escola bíblica dominical. E também estamos já nos preparando, né, para que daqui uns dias possamos estar retornando aos nossos cultos presenciais. Hoje tivemos uma reunião com os pastores das igrejas batistas da região de Arraial do Cabo, melhor dizendo, e assim estaremos vendo as condições, né, do Ministério Público e também do Secretário Municipal de Saúde, e assim quando será liberado para que retornemos aos cultos presenciais. Mas haverá, né, um protocolo para obedecer, para seguir. Então, esteja orando por isso. Coloquem as igrejas nas mãos do Senhor e vem retornando, possamos ser bênção na vida do nosso povo. Que Deus os abençoe e uma boa noite a todos.